Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Leaderingcast de junho. Esse mês temos o prazer de receber Caio Brizola, o maior especialista em gestão e transformação cultural. Tudo bem, Caio? Tudo bom. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você. Para esse bate-papo, por Legal. contribuir com a gente, com a nossa comunidade de líderes. Queria conhecer um pouquinho do Caio, quem que é o Caio, um pouquinho da história profissional, formação. Então tá legal. Bom, eu me formei em administração, comecei a trabalhar com TI, finanças, nada a ver, e de repente fui para recursos humanos. Cumpri aí uns 20 anos como executivo de várias empresas, de TI principalmente, telecom, indústria, um pouco mais em serviços. E também trabalhei em 3 empresas de consultoria e hoje eu tenho a minha empresa de consultoria. Com foco em projetos de gestão. Total em cultura. Basicamente o que eu faço é gestão de cultura, trabalhando com as empresas, com a liderança, para ajudá-las a gerenciar, ou se o enredo for de mudança, de transformação, eu ajudo as empresas a fazerem isso também. E a gestão vem antes da transformação? Pois é, rapaz, porque independente da situação, eu costumo dizer que a cultura é um ativo. Ok. É um ativo que, se bem gerenciado, você colhe os resultados que você quer. Eventualmente, há um momento para se refletir sobre a possibilidade de mudança, em função de estratégia, de várias outras coisas, porque uma cultura pode mudar. Ok. E aí sim o enredo pode ser de transformação. E ainda falando da tua formação, como você chegou até aqui, por que você escolheu trabalhar com cultura? Cara, eu acho que, óbvio que eu soube disso depois, mas quando eu era executivo eu também sempre me envolvi em alguma confusão cultural. Então eu participei de empresas, eu fui comprado, comprei M&A, IPO, então várias situações em que cultura era uma coisa importante. Isso estava meio DNA como executivo, mas fiz o meu trabalho, normalmente RH, eu também fui CEO, CFO, mas enfim. E aí, na hora de partir para a consultoria, eu tive contato com a metodologia do Richard Berry. Eu trabalho com cultura há muito tempo, mas sem o ferramental que eu tenho hoje. E quando eu tive contato com a metodologia, quando eu o conheci pessoalmente, eu falei, nossa, eu acho que isso é para mim. Deu a impressão que, puxa, agora eu encontrei o meu propósito. Ok. Então, hoje, eu posso dizer que eu trabalho com aquilo que eu gosto muito da transformação, eu gosto do assunto de cultura porque ele também é transversal. Não é só um assunto de RH, isso já a gente vai conversar um pouquinho. Legal. Caio, vamos tentar, se não dividir, mas abordar o tema em 3 partes, né? Vamos trabalhar aqui no conceito do Golden Circle, né? Do porquê, o como, o que, não necessariamente nessa ordem. Mas fala um pouquinho pra gente, né? O que é um projeto de gestão e transformação cultural? E antes disso, assim, a metodologia ela vem do Richard Barrett. É ele que, pode falar, ele detém a metodologia, ele criou a metodologia? Isso. Inclusive o Richard Barrett, uma curiosidade, né, para o pessoal que está nos ouvindo, ele vai estar aqui no Brasil em novembro. Legal. Né? Eu e mais um grupo, a gente está organizando a vinda dele, ele vai estar 3 semanas aqui no Brasil em vários eventos, depois a gente arruma um jeito de comunicar. Legal. Existem várias metodologias, eu conheço algumas, não são poucas, eu estudei o assunto, mas eu optei, eu acho que também vale a pena o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo, saber por que eu optei essa metodologia. Basicamente por 2 motivos. Eu acho que ela é profunda, ela tem um método por trás, um arcabouço, um princípio muito interessante. O Besler estudou, ele se alimentou de física quântica, de Maslow, de várias coisas, para resumir. Então ela é profunda, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é pragmática. O Barrett, para quem não sabe, o Richard Barrett é engenheiro. E ele sempre foi muito fissurado em métricas, né? Ele é aquele americano que gosta de ter... As coisas precisam ter medida. Se você não medir, você não consegue gerenciar. Então, para eu que fui executivo no começo da carreira, eu falei, opa, não adianta ser só profundo, senão o pessoal vai me chamar de professor de teórico. Então, a necessidade de medir é muito importante, né? E você me perguntou o que eu faço. Um projeto de cultura típico, ele tem algumas etapas que eu vou resumir aqui, depois a gente pode falar um pouco mais. A primeira etapa é medir, já acabei falando. Então a gente tem que medir a cultura. E se mede cultura dentro de uma empresa? Se mede cultura. A gente tem métrica para fazer isso. E veja por que é importante medir. Porque nem sempre, como eu costumo dizer, a cultura que está no quadrinho, né, que está na internet, que está no santinho dos crachás, nem sempre essa é a cultura que acontece. Por que medir cultura? Porque a gente tem que saber o que acontece na vida real. Normalmente se gera um gap, a empresa quer que a cultura, ou diz que a cultura, ou declara que a cultura é essa, a cultura é essa. Então a gente precisa discutir, eventualmente nesse caso, opa, é o momento de mudar, que você tinha me perguntado, ou não, pode ser que não, mesmo que o gap seja X, vamos continuar o que a gente tem.
Daí se faz um plano de ação. Normalmente não sou eu que faço esse plano de ação. Eu desenvolvo, eu transfiro competência, que é uma característica do meu trabalho. Eu não gerencio cultura. Quem gerencia cultura é quem está dentro da empresa. Então eu transfiro know-how, metodologia para que um grupo de pessoas, que normalmente eu chamo de embaixadores da cultura, eu treino, capacito, a gente monta um plano de ação, implementa esse plano de ação com métricas e depois depois de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho do gap, a gente faz uma medida de novo. E na capacitação, normalmente, eu treino as pessoas na própria metodologia do Barrett. O primeiro diagnóstico sou eu que faço. A partir do segundo ou terceiro é a empresa que faz. Porque ela tem que rodar esse ciclo de tempos em tempos. Esse projeto ele vai tocar 100% da organização em termos de recursos humanos. Bom ponto. Este é um projeto que normalmente quem é o grande comprador, quem é o sponsor principal é o líder supremo. Ok. Eu já vendi projetos para CEO, já vendi para presidente de conselho, eventualmente para acionistas. RH é um baita parceiro para um projeto desse? É. Está do lado do presidente, mas é um projeto é transversal, ele envolve todas as áreas. É claro que a RH tem muitas políticas, tem muitos símbolos, tem muitas normas que emanam, que dizem sobre a cultura. Como você recruta, como você faz avaliação, como você reconhece e etc e tal. Mas é um projeto que é transversal. A gente olha a empresa de maneira transversal, de maneira lateral. A gente vê muitos processos, muitas políticas. Caio, quando a gente fala de cultura em uma organização, seria correto dizer que estamos falando de valores? Bom ponto. Valores é o que diz respeito sobre quem a gente é. Na verdade, a gente fala de valores e comportamentos. Valores fica difícil imaginar o que uma organização, o que os líderes têm, porque valores de uma cultura tem a ver com os valores dos líderes dela. Mas a gente consegue fazer uma proxy, a gente consegue entender a partir dos comportamentos observáveis, do modus operandi, da maneira como eles decidem. Inclusive tem uma definição de cultura que eu gosto muito. Tem muita gente que define, né, uma definição teórica, cultura é valores, conjuntos de crenças, pressupostos. Cultura é a maneira como a gente resolve problemas, como a gente toma decisão, ou como as coisas acontecem por aqui. Valores são super importantes, mas a gente tem que ver os valores em ação. Nos comportamentos, nas decisões, nas políticas, nos símbolos, nos rituais, como é que a empresa contrata, como é que ela faz reunião, como é que ela celebra vitórias. É aí que a gente consegue ver os valores em ação, os valores acontecendo, porque senão fica só um quadro bonito na parede. Caio, existe cultura boa ou ruim? Não. Eu costumo dizer que cultura tem a ver com a estratégia, com o negócio. Tem pessoas que se alinham a determinadas culturas, tem outras pessoas que não. Então tem lugar para todo mundo, tem lugar para trabalhar na Ambev, dá para trabalhar numa empresa pública, dá para trabalhar num banco, dá para trabalhar numa empresa mais focada no cliente. As pessoas têm seus valores, como eu disse, e as empresas também. Eu acho que a grande questão é alinhamento. E o desalinhamento, inclusive é o assunto do meu blog, que eu vou publicar entre hoje e amanhã. Por trás do desalinhamento cultural tem sofrimento. Por isso que não tem certo, não tem errado. Se você se alinha com os valores do lugar que você está, estamos aqui discutindo a empresa, coisas maravilhosas acontecem. Você vai seguir carreira, você vai ser produtivo, etc e tal. Se os seus valores não estão alinhados, vai ser sofrido para você. A melhor coisa é você buscar outra empresa. Caio, eu toco nesse ponto porque a gente também trabalha com grandes organizações e já alguns clientes me perguntaram quando a gente fala sobre o assunto se houvesse incompatibilidade muito forte de valores pessoais com os valores da organização ou cultura pessoal, cultura organizacional, a gente tem que buscar esse matching. É correto falar isso? Quanto mais desalinhado ou mais descolado tiver os valores pessoais das pessoas com a organização. Perfeito. Vamos falar de uma pessoa chamada líder, que fica mais fácil. Imagine o líder é a cultura da empresa? O líder... Ou a cultura da empresa é o líder? Bom ponto. Tem um autor, se eu não me engano, que diz o seguinte: no começo da organização são os líderes que formam a cultura. À medida que o tempo passa e a cultura vai ficando marcante, é a cultura que determina o novo líder. Olha que interessante. O líder é aquele cara que tem que beber da cultura, que tem que se comportar, que tem que dar o exemplo para os outros. Se ele não foi escolhido porque ele comunga, porque ele é capaz de mobilizar as pessoas em torno dos valores, é porque provavelmente a cultura é fraca. Tá? Agora, voltamos ao alinhamento que você perguntou.
Não ter alinhamento é motivo de sofrimento, como eu falei. É óbvio que a gente tem que tentar, né, coachear, tem muita coisa, dar consciência para a pessoa, para ver por que os valores não estão alinhados. Tem muitas técnicas que a gente pode fazer. A tua empresa, eu tenho certeza que trabalha com isso também. Mas eu digo assim, de maneira muito tranquila. No limite, se não der, é um alívio. É a melhor coisa, o divórcio. Eu estou falando principalmente de um líder. Eu estou colocando o líder porque ele realmente, como eu acabei de dizer, ele tem que beber da cultura e mobilizar os funcionários em torno dela. Um líder que não compactua, que não se alinha com a cultura, e a gente tentou várias coisas, a melhor coisa que ele tem é buscar outro lugar. Vai ser bom para ele e para a empresa. E por isso, talvez, Caio, que é importante sempre o sponsor ou patrocinador do projeto ser a alta liderança, o CEO, em geral, nos projetos que você conduz, eles são os patrocinadores, e a sua interação, acredito, ela deve ser direta, desde o começo do projeto, durante todo o andamento. No começo do projeto é grande, mas a gente, pelo diagnóstico que eu faço seguindo a metodologia, a gente acaba, de alguma maneira, na pesquisa quantitativa, pegando a opinião de todos os funcionários, que é muito bom, né? Porque eles são os melhores para nos dizer como é que está a cultura. Às vezes a pessoa que está lá em cima não tem os detalhes, principalmente numa empresa grande espalhada, mas sem dúvida é o ator principal. E é importante falar com o líder supremo, como eu costumo brincar, por causa disso que a gente acabou de falar de alinhamento. Para ser bem sincero, é muito comum que ao longo de alguns projetos, por exemplo, de M&A, os líderes olhando para o seu time, aqui não vai dar certo. Não porque o cara não é competente, não porque ele não tem serviços prestados de fantástica qualidade, mas de repente, no momento de transformação, a empresa que se está vislumbrando já não é mais para aquela pessoa. Aquela pessoa foi muito boa para levar a empresa onde ela está hoje, onde ela chegou hoje. Mas ela não pode, não necessariamente ela é a melhor pessoa para continuar lá. Então, é o líder supremo, às vezes até o presidente do conselho, que tem que chegar a essa conclusão. Legal. Caio, você tem muita experiência em projetos de cultura. Quanto tempo você vem atuando em projetos de cultura? Nesta metodologia há 10 anos, mas o assunto eu trabalho e estudo faz 20 anos. Você consegue trazer pela experiência, pelo histórico, o que são condições ou fatores de sucesso de cultura dentro de uma organização? Primeiro é apoio da liderança, não é apoio não, é o patrocínio à compra, né? Esse projeto tem que ser tocado por eles. Segundo, um envolvimento bastante grande do nível gerencial também da organização. Como eu disse, eu também formo embaixadores. Na verdade, o envolvimento é dos líderes, dos gerentes e dos embaixadores. Eu costumo dizer que é um envolvimento sanfona. Porque a cultura, na verdade, embora a gente esteja falando bastante de líderes, todo mundo forma a cultura de uma empresa, todo mundo forma a cultura de um país. Os líderes, obviamente, que formam mais. Acho que tem que ter metodologia, é uma razão de sucesso, tem que ter métrica, tem que estar ligado à estratégia. Como diria Peter Drucker, né, a cultura se alimenta da estratégia no café da manhã. E você tem que acompanhar, você tem que ter um método para acompanhar. Não é um assunto, vamos falar de cultura hoje, vamos medir, vamos discutir, e não faz nada. E acha que as coisas andam por osmose. Eu costumo, como eu disse, cultura é um ativo que você precisa gerenciar, é o resto da vida. Você começou, vai para sempre. Então a cultura, a gente pode afirmar que a cultura pode ser gerenciada. Ela pode ser medida e, portanto, pode ser gerenciada. Porque se você não medir, se você não tiver uma ideia do quão distante você está do seu desejo, eu acho difícil você conseguir tocar, você conseguir montar um plano de ação. É um voo cego. Então é muito importante que você meça para começar um processo de gestão que tem outras fases, como eu falei, mas a primeira delas é a medida. Medida essa que é legal você tomar de tempos em tempos. Por isso que eu desenvolvo capacidade dentro da empresa. E eu não tenho nenhum problema, eu faço a primeira medida, instauro um processo de gestão de cultura e depois eu saio. Porque é a empresa que tem que fazer a gestão e ela vai medir as outras vezes. Eu acho que essa é uma receita de sucesso. A empresa se apropriar do conhecimento. Me diz uma coisa, Caio. Quanto tempo se desenvolve um projeto de gestão e transformação cultural? Qual a duração de um projeto de gestão e transformação? O meu trabalho, ele, de novo, dependendo do tamanho da complexidade, neste processo inteiro vai de 1 a 2 anos. Okay. O meu trabalho. Mas uma cultura demora um pouco, ela pode demorar um pouco mais para se transformar. Na verdade, ela pode durar 5, 6 anos, até se for o caso, empresas gigantescas que se fundem, por exemplo, né?
caso do Real, do Unibanco e do Itaú, por exemplo, é um caso bacana, que eu acho que eles estão numa linha legal, já tem 9, 10 anos aí. E estão em um processo, seguem um processo. Minha opinião, estão em processo, eu acho que está, minha opinião de quem está de fora, eu participei no começo, super bacana. Agora, tem casos que são mais rápidos, e eu também acho que se for feito, isso que eu queria dizer, se for feito tudo certinho, a gente tá legal, vai dar resultado lá na frente, mas em 6 meses, em 1 ano, você já vê sinais. Esse aqui é o ponto. Não dá também para a gente ficar nessa, não, cultura é um negócio que vai demorar 5 anos para acontecer. E aí você fica, vai demorar 5 anos, então, sabe como é que é? Vamos esperar um pouquinho, vamos fazer as outras coisas. Se você agir, se você medir, se você gerenciar a cultura com método direitinho, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, você já vê vários sinais que as coisas estão andando bem. Mas, de novo, empresa grande, complexa, etc., é um processo cujo dura anos, não é medido em semanas e meses, são anos. Tá. Não sei se você consegue, de uma maneira prática e resumida, sinalizar como que se faz um projeto de cultura. Quando você fala que a gente mede, quais são as etapas, né? Se você puder resumir para a gente. Na mensuração, eu normalmente faço um processo de entrevistas individuais com os principais executivos, né, para entender qual é a visão deles. O motivo também de fazer o projeto é super importante, né, o que o americano chama de compelling reason. Isso é importante para tirar deles. Eu faço a medida aplicando um questionário com 3 perguntas sobre valores, para entender o perfil de valores dos funcionários, como é que eles veem a empresa e como é que eles gostariam de ver a empresa no futuro. Faço focus groups, que é muito importante, né? Falar com os funcionários, com uma amostra, é super importante. Eu tenho também um roteirinho para ver os principais pilares, que eu acho que é bacana a gente fixar, né? A cultura ela pode ser expressa e tem que ser olhada principalmente em 4 pilares. Quais são os símbolos e artefatos, como o Schein falava, quais são os rituais, né, e os costumes da empresa, quais são as regras de negócio, que eu costumo dizer, políticas, processos, eu dou uma analisada nisso, né, código de ética, etc. e tal, e os comportamentos, principalmente da liderança. Isso tudo dá mais ou menos 2, 3 meses, dependendo do tamanho da empresa, boto numa máquina de processamento, apresento um relatório já com gap. E aí a gente começa a dizer, bom, com isso o que a gente faz, plano de ação, aquilo que eu tinha falado, desenvolve competência, etc. e tal. Mas as 2 fases que não devem durar mais do que 3, 4 meses são as das mais importantes. É tirar a medida e discutir com a liderança, ok, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar? Não vamos? Vamos fortalecer o que a gente tem? Tá, então vamos olhar onde que há sinais de fraqueza, porque as pessoas não estão percebendo a cultura como a gente quer. E aí a gente vai para o plano de ação e as outras coisas que eu falei. E isso se aplica para uma grande organização, uma organização global? Fábio, para grande, pequeno, eu vou dizer mais. ONG, governo. Isso que eu ia te perguntar, é aplicável um projeto de... Eu acho que para o governo é o mais aplicável. Eu acho que, falando agora nem tanto como consultor, mas como cidadão, né? E sem entrar em nuances partidárias, em preferências partidárias, ideologia, eu acho que, principalmente no Brasil, que é o nosso país, eu podia até falar de outros, mas vamos falar do nosso país, a distância entre o que a gente espera que um governo, suas agências, suas empresas, autarquias, ou mesmo a administração direta pode fornecer para a gente e o que eles fazem é muito grande no Brasil. Então, acho que há um desalinhamento quase que de missão. Se você olhar por que um governo existe, a missão, a vocação, o propósito de uma entidade governamental e ao final do dia o que eles fazem, é incrível. E eu tenho certeza que tem gente lá dentro que também não está totalmente identificada com o tipo de trabalho que é feito, com excesso de burocracia e as outras coisas. Então, vale para a empresa familiar, multinacional, pequena, grande, tudo quanto é setor, ONG, todo mundo tem que gerenciar a sua cultura. Como é que você vê o tema no país nos últimos anos? É um tema recente, vamos chamar de recente. Você acha que o RH, os líderes, os principais executivos entendem a importância, a necessidade de passar a gerenciar a cultura? Qual a sua leitura? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com a metodologia do Bert, eu sou super sincero, eu pregava no deserto. Era muito difícil a gente ter uma conversa, o nível de consciência, que é uma palavra-chave nesse assunto, era muito baixo. As pessoas queriam coisas rápidas, não tinham ideia, eu acho que o RH não estava tão preparado. Eu vejo que nós estamos numa crescente. Estamos lá
Estamos com aquele nível de consciência? Acho que ainda não, mas hoje é muito mais fácil falar do tema. Existem muitos casos, existem muitos executivos que realmente são sedentos por isso, existe muito know-how hoje. Hoje tem metodologia, como a gente está falando. No passado, eu mesmo, como executivo, fiz projetos de transformação sem muita metodologia, né? Sem muito apoio. Então, hoje, eu acho que o assunto, se você pegar pesquisas dos institutos normais, acho que Deloitte, se eu não me engano, é uma delas, que normalmente pesquisa tendências, quais são os assuntos que estão na pauta do executivo, do líder principal de RH, cultura, normalmente é um dos 3 primeiros já nos últimos anos. O que pode dar errado em um projeto de gestão e transformação cultural? Se a gente fizer coisas erradas, muita coisa pode dar errado também, né? Eu acho que se o projeto começa, por exemplo, projeto que começa só com RH, é meio difícil, porque se o líder não comprar, a vida do RH vai ser, eu digo, olhando para, vai ser um inferno. Tá. Então, alinhamento entre RH e diretoria, principalmente a compra do líder principal, é muito importante. A empresa pode fazer a pesquisa, puxa, o diagnóstico bacana, engavetar, não fazer nada. Olha, honestamente, se começou a fazer pesquisa, você já mexeu na cultura, você já levantou a expectativa. Não fizer nada, é pior. O plano de ação pode dar uma zebra, pode ser mal sucedido. A empresa, de repente, no meio do processo pode ser comprada por uma outra, pode ter uma decisão estratégica. Não é que dá errado, coisas que podem, ao longo do caminho, digamos assim, fazer com que a gente mude a rota. Né? Mas, para mim, os 2 principais são ter a adesão lá de cima, como eu já falei bastante, e ter método. Porque não adianta a cultura, vamos fazer assim, vamos comunicar, vamos pintar a parede, vamos colocar os móveis. Muita empresa, por exemplo, define a cultura, faz diagnóstico, define e comunica. Faz aquelas reuniões com os funcionários, manda um monte de mensagem bacana, enfeita a empresa. E para. E acha que a cultura vai acontecer por conta disso. Comunicar é super importante, mas é uma das etapas no início do processo. Tem muito mais para fazer. Caio, acho que por fim, para que você nos convença, nossa comunidade, os nossos parceiros de RH, os CEOs que acompanham o nosso programa, por que investir em um projeto de gestão e transformação cultural? Vou falar pelos resultados, pelo final. Tá. Né? Porque a experiência e um monte de pesquisas e livros mostram que gerenciar bem cultura, número 1, os funcionários corretos são atraídos. Okay. Uma empresa que tem sua cultura marcante e transparente, ela atrai os funcionários corretos. Atrair os funcionários corretos, você gasta menos dinheiro em seleção e menos em reposição das pessoas, porque a segunda coisa também acontece. Uma vez que eles foram atraídos certos, eles tendem a ficar mais. Okay. Serão mais produtivos. Baterão metas. Poderão dar aquele extra mile que todo mundo fala. Porque se o cara está alinhado, o cara quer ficar na empresa. Ele, óbvio que ninguém vai trabalhar 16 horas a vida inteira. Mas se precisar num determinado momento, se tiver um projeto que o cara se identifica porque a empresa ele gosta, etc., ele está alinhado, ele vai, fica e dá resultado, etc. e tal. Por fim, marca da empresa aumenta, o valor da marca da empresa aumenta, o valuation, o valor da empresa aumenta. Né? Então, há pesquisas mostrando que gerenciar corretamente cultura dá resultado, não só financeiro, também. A gente tem que falar de outros stakeholders, né? Dá resultado para os acionistas, para os funcionários, para os clientes, no limite para a humanidade. Legal, muito bom. Caio, vamos supor que uma empresa tenha interesse num projeto de gestão e transformação cultural. Existem, vamos dizer, níveis de profundidade? Talvez a gente não faça um projeto... Sim. Como que isso acontece? O que dá para a gente medir pontualmente? Talvez para trazer uma radiografia, um cenário, para ter uma leitura. É importante, não só em consultoria, mas nesse assunto, eu estou falando de uma maneira como se a gente às vezes começasse do zero, mas tem empresas que já estão fazendo trabalhos muito interessantes, ou com outras metodologias ou sem metodologia. Então, às vezes eu entro numa empresa, nós fizemos um diagnóstico, nós mesmos, ou a matriz para uma empresa multinacional tem uma pesquisa XPTO, não tem problema, tudo bem, eu vou partir do diagnóstico. Dificilmente eu não farei pelo menos as entrevistas com os líderes, conversarei bastante com o RH, examinarei algumas políticas, processos, para ver se eles conversam com a cultura.
Mas a gente não precisa fazer todo aquele processo de 2 anos. Tem projetos que duram 6 meses. Não tem problema. Okay. Então, eu também preciso atender a necessidade do cliente e saber o momento que ele está. Então, dá para a gente fazer uma intervenção mais branda ou mais complexa, principalmente se a gente começa do zero. Perfeito. Caio, eu gostaria muito de te agradecer. Foi um prazer enorme. Legal. Você trazer tanto aprendizado para a gente, foi excelente, um tema bem diferente, um tema que anda em pauta, a gente fala muito com os nossos clientes e a gente percebe que falta informação e conhecimento para que os clientes e as empresas de maneira geral possam entender a importância. E você trouxe isso de uma maneira bem detalhada, muito profunda. Então eu queria te agradecer pela contribuição, por participar do Líder Incast de junho. E em breve vamos reunir todos os participantes dos Líderes Incast que nós gravamos em 2019. Legal. Então foi um prazer, queria agradecer você, desejar muito sucesso e muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu. Pessoal, até a próxima, em julho tem mais Líder Incast.